Vamos analisar uma redação nota 1000 do Enem mais polêmico e seletivo de todas as edições. O Enem 2024, que selecionou apenas 12 cavaleiros do Apocalipse, do Apocalipse. 12 apóstolos, 12 tribos de Judá, 12 redações em meio a um universo de mais de 4 milhões, sei lá quantas, para atribuir nota 1000. Então a gente vai analisar uma dessas redações aqui e eu vou ser sincera, já que só selecionaram 12, essas 12 precisam ser irretocáveis, concorda? Porque será que muitas outras não estão muito semelhantes a essas redações nota 1000? Eu já vi várias redações, vários espelhos que tiraram 960, 940 e continham menos desvios, menos lacunas que essas redações nota 1000, tá? E o que acontece? Essa régua ela precisa ser justa para todos. A mesma régua que avalia a sua redação deve ser a régua que avalia a redação de fulana. A minha redação tem que ser a mesma, tá? Então, a gente não observa muito isso no Enem. A gente sabe que na competência 1, se você tiver mais de 2 desvios, você não pode tirar 200 pontos. Ou mais de uma falha gramatical, ou seja, vírgula, colocação pronominal, regência, você não pode tirar 200 pontos. Assim como na C4, se você tiver uma inadequação coesiva, um uso inadequado de algum elemento coesivo, você não pode tirar 200 pontos. Assim como se você tiver um repertório improdutivo, você vai ter uma lacuna argumentativa que te faz perder 40 pontos na C3. Então, é preciso analisar isso, e já que a gente vai selecionar só 12 no Brasil todo, essas 12 precisam ser exemplares e irretocáveis. O que não é o caso dessa que a gente vai avaliar agora. É uma redação muito boa, é uma redação de excelência, mas eu conheço já vi muitas outras redações tão boas ou até melhores que essa que não conseguiram atingir a nota 1000, certo? Lembrando que quando é atribuída nota 1000 a uma redação, essa redação ela vai passar pelo crivo de mais 4 pessoas, certo? Essas 4 pessoas, 2 delas são mestres em letras e outras 2 são doutoras em letras. Então, é uma galera ratificando ali a nota 1000. Então, vamos dar uma olhada, vamos sem mais delongas. Outra coisa, avalie essa aula, tá? Curte, comenta, ajuda a contribuir aqui para essa aula. Tô dando aqui meu sangue, tô fazendo o melhor. Tô ajudando vocês aqui. Então vamos, comenta, curte, tá certo? Deus tá vendo. Vamos pra cá. Cadê? Tá aqui ela. Eu já antecipei aqui, para essa aula ficar um pouco mais dinâmica, eu já fiz uma triagem inicial dos elementos coesivos. Não, dos elementos coesivos eu não fiz? Fiz. Dos elementos coesivos, dos mecanismos coesivos, tá? Das repetições também, que eu achei consideráveis, de algumas estruturas. E o que está em verdinho aí em marca-texto, deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui, tudo que está em verdinho aqui, são as vezes em que a autora do texto retomou palavras-chave do campo semântico do núcleo temático. Que coisa bonita, né? Retomou palavras-chave do campo semântico do núcleo temático. Basicamente, é quando ela falou sobre a herança africana, porque o tema é desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e todas as vezes que ela retomou isso, falou, por exemplo, população negra, África, racismo, todas as vezes que ela falou isso, eu destaquei aqui com esse marca-texto, patrocínio marca-texto, tá legal? E também, aqui esses verdinhos, esse retângulozinho, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui foram algumas repetições que ela trouxe, que eu achei muito consideráveis, porque a repetição, não é que ela seja proibida na redação do Enem, mas quando salta aos olhos do corretor, quando ela incomoda ou ela ofusca outras informações, isso começa a preocupar. E isso pode afetar a nota na C4. E também eu já antecipei alguns desvios ou falhas gramaticais, certo? Que justificariam a penalização de pelo menos 40 pontos na C1. Ok? Então vamos lá. Eu acho que é a terceira redação nota 1000 que inicia com essa obra, com essa referência, Torto Arado. Tá? E isso é muito bom, porque Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, vencedora de muitos prêmios e tal, ela tem uma conexão, uma ancoragem muito clara com herança africana. O núcleo temático desse tema é
herança africana. Então ela tem uma conexão muito forte, tá? E aí vamos dar uma olhada aqui nessa descrição, nesse repertório. A obra Torturado, do escritor Itamar Vieira Júnior, pode ser facilmente categorizada como um livro essencial para a compreensão das raízes brasileiras. Até aqui não tem conexão com o tema. Digamos que um corretor ele não tenha lido Torturado. Isso acontece. Ok, raízes brasileiras. Mas ela continua. Na trama, duas irmãs pertencentes a uma comunidade quilombola, então já está destacado aqui, ó, comunidade quilombola, opa, corretor conectou com o tema pertinência. No interior da Bahia, lutam contra a opressão e a invisibilidade social e cultural diariamente. Beleza. Então, essa obra é essencial porque ela traz a compreensão das raízes brasileiras. Na trama, duas irmãs pertencentes a uma comunidade quilombola no interior da Bahia lutam contra a opressão e invisibilidade social e cultural diariamente. Mas eu não entendi porque que ela é essencial para compreender as raízes brasileiras. E eu já vou te antecipar. Ela não explica por que esse livro é essencial para a compreensão das raízes brasileiras. Eu quero saber agora. Tá certo? Então, quando fica essa interrogação, tipo assim, ela é essencial, pois, porque, o que é isso? Lacuna. Mas Lelê tá na introdução ainda. A competência 3 ela é avaliada da primeira até a última linha da redação. Cadê? Raízes brasileiras. Pois. Então isso aqui é o quê? Lacuna argumentativa. Lacuna no desenvolvimento. Perdão. Lacuna no Lacuna no Gente. desenvolvimento da informação. Isso aqui ainda não tira 40 pontos, porque tem que ter algumas lacunas. Quando que você vai perder imediatamente 40 pontos por lacuna argumentativa? Quando tiver um repertório improdutivo, tá bom? Então já temos aí uma. Para a compreensão das raízes brasileiras. Ok. Na trama, ok. Comunidade quilombola, interior da Bahia, luta contra a opressão e a invisibilidade social e cultural diariamente. Aí ela continua. Ao transpor, eu queria que vocês também dessem uma atenção sempre que tiver isso aqui, ó. Essa marcação aqui em verde escuro. Porque nesse caso, o que eu fiz? Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, vocês não viram, né? Que eu coloquei pois. Porque ela usa muito essa estrutura. Ao mais um verbo no infinitivo. Ao, né? Ao transpor, ao seguir, ao isso aqui. Então, meio que incomoda, tá? Então vamos lá, continuando. Ao transpor o viés literário, isso que é bom porque ela faz a transição entre o repertório e agora a problemática, né? Nota-se que a luta pelo reconhecimento tem a ver com valorização, é uma batalha constante para a população afro-brasileira ainda no século XXI. Por quê? Ao transpor o viés literário, nota-se que a luta pelo reconhecimento é uma batalha constante para a população brasileira ainda no século XXI. Não sei por quê. Mas ele não tem que ter muita informação na introdução. Tem que ter uma informação completa, certo? Eu não tenho que trazer dados estatísticos, eu não tenho que trazer ali mais repertórios para fundamentar, mas eu preciso entender. Primeiro, por que o livro Torturado, ele é, como é que ela fala? É facilmente categorizado como um livro essencial para compreender as raízes brasileiras. Ela não explicou isso. E outra coisa, cadê? É uma batalha, quando se transpõe o universo literário para a realidade, nota-se que a luta pelo reconhecimento é uma batalha constante para a população. É uma batalha constante para a população afro-brasileira ainda no século XXI. Por quê? Por quê? Também não sei, certo? Então, é preciso explicar. Isso aqui é o quê? Lacuna também no desenvolvimento. Você afirmou? Eu gosto muito de dar o exemplo também, ó. A exclusão digital é um problema no Brasil. O racismo é um problema no Brasil. Nota-se que o racismo é um problema no Brasil. Por quê? Explica. Precisa trazer explicação, tá certo? Então, aqui eu já estou vendo duas lacunas, ok? Mas ela mencionou a questão, mas só que o que acontece? Deixa eu ver aqui esse repertório, se ficou produtivo.
Então, a obra Torto Arado, tal, raiz, na trama duas irmãs pertencentes à comunidade quilombola no interior da Bahia, luta contra a opressão e invisibilidade. Ao transpor o viés literário, nota-se que a luta é uma batalha constante. Ainda no século XXI, esse repertório não ficou produtivo. Por quê? Porque não houve essa comparação. Olha só, assim como acontece com as irmãs na obra, né? Semelhante situação acontece. Então, não ficou produtivo. O repertório é bom, ele é conectado, ele é pertinente ao tema, mas ele precisa ter essa conexão, essa ancoragem. Então, repertório improdutivo. Vou perder na C2? Não, porque os demais que ela trouxe têm produtividade. Então, para C2, você pode, se você trouxer um repertório legitimado, pertinente e produtivo, ok, tá? Mas na C3 não, é lacuna, tá legal? Então, aqui nós temos uma lacuna argumentativa, certo? Na C3. E isso significa o quê? Imediatamente menos 40 pontos. Por que aqui, ó, menos 40 pontos? Beleza? Só na introdução. Então, aqui a gente já tiraria 40 pontos tranquilamente. Continuando. A partir desse contexto, não há como hesitar. 2 pontos. É imprescindível compreender os impasses, ou seja, os desafios para a valorização efetiva da herança africana no Brasil. O corretor não gosta de introdução que não apresente o projeto de texto completo. A gente quer saber quais são os 2 argumentos que você selecionou. Ela não apresentou, tá? Então, isso aqui não te faz perder ponto, mas é fundamental para que você receba uma excelente pontuação. Ela conseguiu a nota 1000. Eu não sei se ela conseguiria com todos os corretores. Se essa redação passasse por todos os corretores, muito provavelmente, é certeza, basicamente, que ela não atingiria a nota 1000, tá? Apesar de ser uma excelente redação. Mas para estar entre as 12 únicas do Brasil, não. Então vamos ver qual é o projeto de texto dela, porque eu ainda não estou sabendo qual é. Vamos lá. Só lembrando, o repertório de coesivos dela tá aqui, ó, tá marcadinho aqui, ó, nesse sentido. Cadê? Tá sublinhado, ó, a partir desse contexto. Mais uma vez, o que é, além da, isso aqui tudo é mecanismo coesivo, é o repertório de coesivos dela. Então vamos. Nesse sentido, é válido como operador argumentativo interparagrafal. Que sentido? O sentido que eu falei na introdução, certo? Pode ser nesse contexto, a partir dessa perspectiva, nessa perspectiva. Nesse sentido, percebe-se que a histórica marginalização da cultura negra, retomada do tema aqui, ó, advém de um ciclo social pautado em desigualdade. Achei o argumento dela, desigualdade. Então, um dos desafios para a valorização da herança africana no Brasil é a desigualdade, ok? E aí, isso... Cadê? Amarelo. Isso acontece porque, como teorizado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, há, no Brasil, a persistência de um colonialismo insidioso. Beleza. Insidioso seria perverso, mentiroso, falso, tá? Aqui no caso eu acho que se aplica mais perverso, né? Beleza. Um colonialismo insidioso. Ela parou aqui. Opa, lacuna da lei, porque ela não explicou o que é colonialismo insidioso. Mas olha só como ela continua no próximo período. Em outras palavras, que significa, ou seja, há a manutenção de raízes desiguais que é mascarada em meio a avanços sociais. Que é mascarada, Lelê, mas não é raiz? Não. O núcleo aqui é esse aqui, ó. Manutenção. Então, a manutenção é mascarada. A manutenção dessas raízes é mascarada. Em meio a avanços sociais, caracterizando, assim, uma forma de dominação ainda mais perversa e cruel. Já eu volto para fazer as minhas análises. Tal questão torna-se evidente ao constatar que o Brasil, ao ser um dos últimos países a abolir a escravidão, após mais de 300 anos marcados por violência e derramamento de sangue africano, tratou a abolição de forma panfletária, ao seguir reproduzindo padrões de invisibilização e exclusão nas suas mais variadas formas contra os povos afro-brasileiros.
Assim, a população preta é mantida subjugada pelos detentores do poder, o que é reforçado pelo fato do Brasil ocupar o 8º lugar, mais uma vez, entre os países mais desiguais do mundo. Ufa! Cadê quantas linhas tem esse período dela? Ficou um pouco longo, né? Acho que tem 4 linhas, esse penúltimo. Então, nós temos aqui, vamos lá. Atente-se para a repetição desse verbo a, né? A gente tem na linha 5, na linha 8, na linha 9. E nós temos também repetição já do... Ah, não, tal você vai ver mais à frente. Mas assim, 2 vezes foi utilizado aqui. Assim e assim no mesmo parágrafo. O isso, a gente vai ver mais à frente. E o tal também. Ela repetiu de forma que chamou a atenção. Nós temos aqui uma falha gramatical. Falha gramatical... ela diz respeito àquelas ocorrências de ordem sintática, de pontuação, regência, concordância, falha na construção do período, vírgula, sabe? Tudo crase. Então aqui a gente tem o assim, ela colocou uma vírgula aqui, porque eu sublinhei, deixa eu colocar aqui, porque eu coloquei o quadradinho, mas ela colocou a vírgula aqui. Então faltou uma vírgula antes do assim, porque ele está deslocado. Tá certo? Se ele tivesse no início, fala assim, isso caracteriza tal coisa. Esse assim, essa vírgula depois dele é opcional. Mas como ele está deslocado, e ela tinha colocado aqui já no finalzinho dele, uma vírgula, é obrigatório. Então aqui nós temos uma falha gramatical. Quantas falhas são admitidas para eu garantir os 200 pontos na C1? Uma. Então aqui, assim, uma forma de dominação ainda mais perversa e cruel. Aí tal questão torna-se evidente ao constatar. Quem constata isso? A questão constata? Não, a questão não constatou nada. Que questão é essa? Avanços sociais à manutenção de um colonialismo insidioso. Só que essa questão que constata... Não, então nesse caso, a gente precisa de um verbo pessoal aí, impessoal. Ao se constatar. Então nós temos aqui mais uma falha gramatical. No caso, nós temos ausência de sujeito, ó. Então, ao se constatar que o Brasil, ao ser, mais uma vez ela está ao ser um dos últimos países a abolir a escravidão, após mais de 300 anos marcados por violência, ficou bem longo isso aqui, ao seguir, e tem mais alguns probleminhas aqui, agora da ordem da C3, certo? Então ela fala que há no Brasil a persistência de um colonialismo insidioso. Em outras palavras, ou seja, ela vai explicar a manutenção de raízes desiguais. Então isso aqui é bom porque retoma, esse desiguais aqui, retoma a desigualdade. Então isso é bom, tá? Que é mascarada em meio a avanços sociais, caracterizando assim uma forma de dominação ainda mais perversa e cruel. Não ficou claro. Porque mascarada em meio a avanços sociais. Por exemplo... Essa como é que ela fala? Manutenção de raízes desiguais. Então essa desigualdade ela é mantida pelo mascaramento de avanços sociais. É como se houvesse avanços sociais. A gente está... Colonialismo insidioso, tanto do Boaventura como da Sueli Carneiro. Aliás, o epistemicídio que é da Sueli também. Mas esse colonialismo insidioso é basicamente o quê? A gente tem lei contra o racismo, a gente aboliu a escravidão, a gente é legal, mas quando você olha para a realidade, você olha para as prisões, há mais pessoas negras que brancas. Você olha para as universidades, há mais pessoas brancas que negras. Você olha para a taxa de desemprego, há mais pessoas negras desempregadas que brancas. Olha para os cargos altos nas empresas, há mais pessoas brancas que negras. Então isso é um colonialismo insidioso. Então a gente fica falando que nós não somos racistas, estamos evoluindo e criminalizamos o racismo, mas ainda existem traços do colonialismo, certo? E quando ela vai explicar... ela está dizendo que há manutenção de raízes desiguais que é mascarada em meio a avanços sociais, mas só que ela não deu. Isso aqui é uma lacuna argumentativa. Eu não entendi por quê. E assim, é assim que o corretor vai pensar. Caracterizando assim uma forma de dominação ainda mais perversa e cruel. Por quê? Por quê? Deixa para me parecer um P2 aqui, ó. É um PQ. Não, tá ficando mais feio ainda. Por que ela é ainda mais perversa e cruel? Lacuna. Certo? E aqui também,
Cadê? Onde é que eu coloquei? Em meio a avanços sociais, mesma coisa. Lacuna. Tô falando. Se é 1000, se só tem 12 redações de nota 1000, essa redação ela precisa ser irretocável. Todas elas. Tá bom? E aí ela continua. Tal questão torna-se evidente ao se constatar que o Brasil, ao ser um dos últimos países a abolir a escravidão, após mais de 300 anos marcados por violência e derramamento de sangue. Derramamento de sangue é uma expressão muito, digamos, não sei se ela está muito adequada à norma padrão, certo? Então, cadê? Derramamento de sangue africano. Colocar só o derramamento de sangue. Ela é muito informal. Ela é carregada de subjetividade. Então, isso aqui seria considerado como um desvio do nível de registro. O registro que se pede aqui é o formal, é a norma padrão. Então, aqui eu acredito que tenha sido um desvio também. Derramamento de sangue, sabe? Derramamento de sangue africano tratou a abolição de forma panfletária. Isso aqui me pegou muito, esse de forma panfletária. O que seria uma postura panfletária? Panfletária seria, por exemplo, uma redação com viés panfletário é proibida no Enem. Já aconteceu de um aluno, na época, tinha toda aquela polêmica do Michel Temer. A gente falava, não podemos temer. E aí uma pessoa colocou isso, não podemos temer, colocou em caixa alta, né, em caps lock, escrevendo. E isso é tido como uma atitude panfletária. Digamos, seria um entusiasmo para quê? Para defender uma ideologia, certo? Um entusiasmo para defender uma ideologia, mas panfletário também, uma atitude panfletária, uma forma panfletária, pode ser tida como uma forma satírica, irônica, sabe? Debochada. E aqui não ficou legal esse uso, quando ela fala tratou a abolição de forma panfletária. Ok, ao debochar, ao se tornar indiferente frente às necessidades dos povos africanos recém-libertos, marginalizando-os e tal. Não, ela fez assim, de forma panfletária, ao seguir reproduzindo padrões de invisibilização e exclusão nas suas mais variadas formas contra os povos africanos, afro-brasileiros. Isso aqui não tem nada a ver, de forma panfletária. Nada a ver, certo? Isso aqui é uma expressão que a gente pode dizer que é uma imprecisão vocabular. Imprecisão vocabular é um desvio também. Aqui no caso, C1. De forma panfletária, não faz sentido. De forma indiferente, por exemplo, ao seguir reproduzindo padrões de invisibilização, ou seja, teorizou a abolição da escravidão, mas não efetivou. Não somatizou, não deu oportunidades, não deu mecanismos para que as pessoas continuassem existindo, certo? E cadê o resto? Onde é que a gente está? De forma panfletária, eu segui. Reproduzindo padrões de invisibilização e exclusão nas suas mais variadas formas. Nas suas mais variadas formas, diz tudo e não diz nada. Nas suas mais variadas formas. Por exemplo, o que é isso? Lacuna. Eu não sei que variadas formas são essas, tá? Não cabe ao corretor entender ou supor o que você quis dizer na redação. Quando isso acontece, ocorre uma lacuna. Cigarro provoca doenças. Eu sei. Quais? Exclusão digital é um problema no Brasil. Beleza. Por quê? O racismo impede acesso a direitos básicos. Verdade. Quais? Se cabe ao corretor responder isso, supor, é lacuna. E nesse caso aqui eu estou vendo um monte de lacuna. Tá? Então, nas suas mais variadas formas, contra os povos afro-brasileiros. Assim, a população preta, eu estou aqui na linha, sem se perder, 14. Assim, a população preta é mantida subjugada pelos detentores do poder. O que é reforçado pelo fato do Brasil, isso aqui, não pode, essa contração ela é informal, não é pelo fato do Brasil, é pelo fato de o Brasil ser, aliás, de o Brasil ocupar o 8º lugar, mais uma vez, entre os países mais desiguais do mundo, segundo a ONU. Ok, é desigualdade. É desigualdade.
o argumento dela. Ela falou sobre o colonialismo insidioso, ok? Que as pessoas são tratadas realmente de forma desiguais. Eu acho que, em vez dela utilizar desigualdade, ela poderia ter falado do racismo. Racismo. Tá? Eu não achei uma boa escolha. Ela não apresentou lá na introdução. E quando chega aqui, ela fala desigualdade. E aí, quando ela fala... Lembrando que a gente está falando desse núcleo temático, herança africana. Então, é desigualdade relacionada ao povo negro. Tá? Afrodescendente. E aí ela traz esse dado da ONU de que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Beleza. Só que isso leva em consideração etnia, raça? Não. É acesso à saúde, educação, saneamento básico. Não tem nada a ver. Tem a ver com o argumento que ela escolheu, desigualdade. Mas não tem a ver com o núcleo temático. Certo? Esse repertório aqui é o quê? É um repertório de bolso. Não serviu. Para mim, não serviu. Se fosse... desigualdade racial, ok. Agora aqui a gente está falando de desigualdade social. Se fosse ainda desigualdade social e ela problematizasse para a parcela negra, que sim, sofre, que amarga ainda mais com a desigualdade social, ok. Mas a competência 3 ela é muito clara. Você tem que selecionar, organizar, relacionar, interpretar fatos, opiniões, argumentos e tal, e tal, e tal. Ela não fez isso aqui. Tá bom? Então, aqui eu já tiraria 80 pontos. Cadê? Menos 80 pontos. Onde? C2. Já tem pelo menos menos 40 na C3. Porque lacuna a gente viu pra caramba aqui, né? E o texto dela é bom. Mesmo assim, o texto dela é bom. Ó, você vê que essas marcações, esses marca-textos aqui, ó, verdinhos... Aqui, ó, verdinho, 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 verdinho. São as vezes em que ela retomou as palavras-chave do núcleo temático. Herança africana, ela fala população preta, contra os povos, derramamento de sangue, não. Violência é desvalorização, redução das manifestações culturais e tal. Tudo isso é foco. Então, quanto mais verdinho tiver aqui, nessa imagem, melhor. Significa que ela está falando sobre o problema. Então, não tem fuga nem tangenciamento. Mas isso não significa que não haja falhas dentro da microestrutura textual. Lembrando, macroestrutura é o macro. Macro é maior que micro, certo? Então, macroestrutura. Qual é a macroestrutura de uma dissertação argumentativa? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa é a macroestrutura. Se você apresentar um texto, por exemplo, narrativo, divididos em parágrafos, isso aí vai falhar na macroestrutura. Você não vai atender o tipo textual. Então, para você atender o tipo textual de dissertação argumentativa, você tem que atender a macroestrutura. Introdução, desenvolvimento, caso desenvolvimento 1 e 2, conclusão. Beleza. A microestrutura. Eu apresentei introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que na sua conclusão não tem uma proposta de intervenção. Tu só falou assim, ó. Portanto, é indiscutível que tem um problema aqui no Brasil. Artigo de opinião não precisa, por exemplo, de proposta de intervenção. Aí você está ferindo a microestrutura textual. Certo? Então, ela tem muitas questões aqui, muitos desafios com relação à microestrutura textual. Agora, me espanta muito que 2 mestres em letras e 2 doutores em letras referendaram essa nota 1000. Mas vamos lá. Ela vai falar agora, eu não sei sobre o que ela vai falar porque ela não apresentou isso no projeto de texto. Fico chateada quando você não apresenta o projeto de texto. Isso aqui é só uma reprodução de como o corretor se sente, viu? Então nós já temos aqui, só mais uma vez, temos ausência de vírgula e uma falha gramatical aqui também na contração, pelo fato do Brasil, é deu Brasil e ausência de sujeito, já tem que ser menos 40 pontos na C1, tá? Ademais é aceito também, ó, como elemento coesivo do tipo operador argumentativo no início do parágrafo, de desenvolvimento 2. Ademais, é válido ressaltar que, além da manutenção de raízes desiguais, isso aqui é legal. Isso aqui que ela fez, ó. Além da manutenção de raízes desiguais, por quê? Porque isso ancora o D2 ao D1, que ela falou das raízes desiguais. Certo? Então, é válido ressaltar que, além das raízes, da manutenção de raízes desiguais, a redução das manifestações culturais africanas está relacionada a uma alienação historicamente programada. O que é isso aqui? Alienação historicamente programada é o argumento 2.
É o A2. Deixa eu só marcar aqui o A1 também. Já coloquei, né? A1. Ok, vamos lá. Vocês estão vendo aqui as repetições, ó? Vou colocar aqui, ó. A. Isso, né? Aí A de novo, tal, assim, isso, assim, que mais? Tal. Ó, gente, ela repetiu bastante. Muitas estruturas aqui foram repetidas, tá? Ademais, cadê? É válido ressaltar. Deixa eu aumentar um pouquinho. É válido ressaltar que a manutenção das raízes desiguais, que além da manutenção das raízes iguais, a redução das manifestações culturais africanas está relacionada a uma alienação historicamente programada. Isso, mais uma vez, né, ocorre, pois na conjuntura social atual, uma espécie de epistemicídio brasileiro. Ó, a Sueli Carneiro, que é a autora dessa teoria, ela não fala necessariamente epistemicídio brasileiro. Então, se não é assim que ela cunhou o termo, não deveria estar entre aspas, tá? Mas eu vou relevar isso aqui. Epistemicídio brasileiro. Outra coisa. Epistemicídio brasileiro. A gente está falando de herança cultural africana. Vamos ver se faz sentido mais à frente. Ou seja, a validação apenas das formas de conhecimento que são disseminadas pela cultura dominante do Ocidente. Qual é a cultura dominante do Ocidente? Gente, eu não estou implicando, viu? Qual? A branca? A europeia? Tem que falar. Mais uma lacuna. Tal fato, ó, de novo. Tal fato. Cadê? Estudado pela pela filósofa Sueli Carneiro, provoca um sepultamento dos saberes ao apagar o conhecimento e as tradições preservadas ao longo dos séculos. Olha só, ao longo dos séculos, 4 palavras. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo, ao longo dos séculos, porque dá uma ideia de circunstância de tempo, tá? Ó, no século passado, anteontem, na semana que vem, tudo isso é adjunto adverbial de tempo. E esse adjunto adverbial de tempo, o lugar de fala dele é no final da frase. Então, por exemplo, comprei livros na semana passada. Essa é a ordem natural. Agora, se eu falo assim, ó, na semana passada eu comprei livros, depois de passada eu tenho que meter uma vírgula. Ou então, se eu fizer assim, ó, comprei, vírgula, na semana passada, vírgula, livros. Quando eu desloco ele para algum canto, a vírgula, ele tem que pegar a vírgula e botar aqui, ó. Se ele ficar no meio, são 2 vírgulas, um embaixo de cada sovaco. E aqui ela trouxe ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos é para estar no final da frase. Se está deslocada, tem que ter vírgulas. Ou seja, mais uma falha gramatical por ausência de vírgulas. Lelê, conta 2 porque ao longo dos séculos tem que intercalar? Não, conta só como uma falha. Ao longo dos séculos, pelos povos afrodescendentes. Eu até perdi aqui. Tal fato estudado pela pela filósofa Sueli Carneiro, provoca um sepultamento dos saberes ao apagar o conhecimento e as tradições preservadas ao longo dos séculos pelos povos afrodescendentes. Isso aqui ela explicou, o lance do epistemicídio. Mas eu não sei porque que é epistemicídio brasileiro. Se é brasileiro, eu tenho que falar da cultura indígena, também de todas as manifestações culturais. Dessa forma, perpetua-se a desvalorização da cultura plural contida na história dos povos pretos. Contida na história do Brasil, não? A desvalorização da cultura plural contida na história do Brasil, representada pela cultura dos povos pretos, ok? Responsáveis por grande parte da construção identitária nacional. Tá. O silêncio da morte aqui. Eu acho que epistemicídio brasileiro não rola aqui. Quando você fala de Brasil, você amplia muito. Há um epistemicídio em relação... Epistemologia tem a ver com uma linha de pesquisa, né, uma linha de estudos e tal, que é a epistemologia. Agora, quando
cunharam esse termo epistemicídio, é como se fosse a morte disso, a morte de uma cultura. Então é meio que o apagamento. Não há, se a gente não trouxer a cultura africana para a mídia, para a educação, para a literatura, para a luz, ela vai morrendo aos poucos, ou seja, é uma espécie de homicídio dessa cultura, né? Mas não é homicídio que é matar o homem, mas é um epistemicídio, certo? E aí ela fala, ao apagar, cadê? 21, né? Provoca o sepultamento dos saberes ao apagar o conhecimento e as tradições preservadas ao longo dos séculos pelos povos afrodescendentes. Dessa forma, perpetua-se a desvalorização da cultura plural contida na história dos povos pretos responsáveis por grande parte da construção identitária nacional. Não sei se é epistemicídio brasileiro, mas aí vão dizer que eu estou implicando demais. Mas é isso. Se é para dar 1000, tem que ser perfect, né, gente? Vamos ver aqui, então, na finalização. Lembrando mais uma vez, ó. A, tal, isso, a. Isso, tal, isso, assim. Aí o assim a gente já viu também anteriormente. Portanto, elemento válido, certo? Deixa eu colocar aqui. Urge a necessidade de valorização do legado africano no Brasil. Retomou basicamente a frase tema. Isso é bom, viu? Para isso, o Poder Executivo Federal, nesse caso aqui, é o agente. Deixa eu colocar aqui logo de azul. Vou colocar um azul mais escuro para não confundir com outro. Cadê, meu Deus? Onde é que eu tô? Poder Executivo Federal, agente. Mais especificamente, o Ministério da Educação. Isso aqui não é nada, é como se fosse uma continuação do agente. Deve fomentar um projeto de resgate das heranças afro-brasileiras. Ok, então tem agente, Poder Executivo, fomentar projeto de resgate. Tal ação ocorrerá por meio da implantação de uma campanha nacional de validação da cultura africana. Então, modo meio. A qual irá promover, nesse caso aqui acho que é o detalhamento, né? A qual irá promover o consumo e a análise de obras que fazem jus à identidade brasileira em ambiente escolar, ressaltando a importância e a pluralidade das heranças. Detalhamento. Isso será feito a fim de trazer maior visibilidade para o patrimônio cultural brasileiro e incentivar o protagonismo preto nos mais diversos âmbitos sociais. Deixa eu só ver aqui que eu não tinha tentado para uma coisa, né? Correrá por meio da implantação da Campanha Nacional de Validação da Cultura Africana, a qual irá promover o consumo e análise de obras que fazem jus à identidade brasileira em ambiente escolar, ressaltando a importância e a pluralidade das heranças afrodescendentes, a fim de trazer maior visibilidade para o patrimônio cultural brasileiro e incentivar o protagonismo preto nos mais diversos âmbitos sociais. Ela não retomou torturado, então não arrematou. Isso seria muito importante, principalmente após as mudanças. E mais um detalhe também. Eu não senti que ela retomou a questão da desigualdade, sabe? A fim de combater a desigualdade, porque ela fala muito sobre desigualdade no D1. E tudo que você problematiza no D1 e D2 deve ser retomado, deve haver uma intervenção relacionada a isso. Então, para mim, faltou... E a desigualdade? E a desigualdade? E quando isso não acontece, o que ocorre? Falha no projeto de texto. Certo? Eu perdi uns 3 quilos analisando essa redação. Então, olha só, gente. Depois você comenta aí para dizer se concorda ou não. Lembrando, é uma redação muito boa. Mas como são só 12 redações a atingir essa nota 1000 no universo de 4 milhões, tem que ser irretocável. C1 não pode ser 200 pontos, por quê? A gente teve ausência de vírgula, ausência de sujeito, aqui uma falha na contração e ausência de vírgula de novo. Só as duas ausências de vírgula já justificaria o quê? Deixa eu apagar que tá torto isso aqui. Só a ausência de vírgula já estaria, né? Já justificaria. C1, vamos lá. C1, 160 pontos. C2, o que foi que eu falei aqui? Teve um repertório de bolso, né? C2,
teria que ficar 120 pontos, porque repertório de bolso, 120 pontos. C3, vamos ser bem generosos. Vamos entender só lacuna, algumas lacunas, certo? Então, vamos tirar 40 pontos, 160. Repetições da C4. Eu achei consideráveis repetições de algumas palavras. Eu digo que eu faria. 160 pontos, tiraria 40. E eu não falei ainda na C3 da falha no projeto de texto, que ela não mencionou a questão da desigualdade. C5, vamos dar os 200 pontos, certo? 480, 580, 600, 700, 800 pontos. Aí tu me diz se é justo. Olha que 800 feio. 800 pontos. Certo? Tem que ser justo. Vamos ser justos. Então, comenta aí. O que você achou? Ficou revoltado igual a mim? Né? Vamos nessa então. Vamos continuar firmes e fortes. Vamos escrever a melhor redação da nossa vida. Tá? Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Hashtag foca e blinda. Comenta aqui o que você achou. Coloca aqui alguma dúvida. Já empurra aí like, estrelinha, tudo que você tiver. Pix também. Tá bom? E vamos embora. Um cheiro, meu cheiro!